Esse troço machuca. O que foi que você falou? Não queria o quê? Não queria entrar com esse brinco. Tira o vento. Não, vento não, brinco. Olá, Bruno. Tudo bem? Prazer receber você aqui. Tô tentando me ajustar aqui com o meu... Leilane Roque, olá. Tudo bem? Tranquilo, que bom. Opa. Eu tô entrando um pouquinho atrasada, porque eu acabei de dar uma aula. Carol, acabei de terminar com a turma aqui da UF, Carol. Socorro. Tá meio torto isso aqui, né, gente? Oi, Cris. Que bom receber vocês. Obrigada, gente. Entrei um pouquinho atrasada, porque eu tô com uma turma, terças e quintas lá da UF. E aí hoje, no final da aula, teve pergunta. Olha que legal. Eu querendo terminar um pouquinho mais cedo, mas teve pergunta. Foi bom, eu adoro quando tem pergunta. E aí a gente segue, né? Boa noite, Zilda. Como está sua mãezinha? Vamos lá. Esses primeiros 5 minutinhos aqui, para a turma ver que a gente está na área, né? Ah, obrigada, Carol. Manda um beijo para sua mãe, um beijo para a Nininha também. Muito tempo sem ver essa turma e agora nem se a gente quisesse ver daria, né? Porque estamos presos em casa. E esse meu esquema aqui hoje está mostrando lá meu teto. Tô gostando, não. Vamos indo, né, gente? Vamos tocando. Oi, Juliana. Elaine. Juliana fez mestrado comigo. Bem-vinda. Elaine, mãe do Matheus lindo. Ele tá mamando hoje, Elaine? Elaine assiste o Cresça na Terça com o Matheus grudadinho no peito. Elaine, falei com a Carol aqui que eu acabei de terminar a turma. Ah, a rotina tá punk. Hoje dá atenção pro Matheus. Depois você vê, fica gravado. Beijo enorme. Obrigada por passar por aqui um pouquinho. Olá, Amanda. Amanda Rodrigues, bem-vinda. A gente tá com um pique enorme daqui até final de agosto. Turma terça e quinta, 4 sábados. E aí é de 7 às 9. Aí quando eu termino, corro pra cá pra gente fazer a nossa troca aqui, né? Que hoje tá bem legal. Hoje a gente vai fazer um negócio diferente. E eu preciso de vocês dando um feedback pra mim, pra eu saber se tá indo tudo bem. Minha tia querida, Marina Correia, lindona. Beijo, tia. Deus te guarde, Deus te abençoe. Oi, Mary. Mary, você tem que brotar lá no Brota na Quinta para você falar do que você revende, Mary. Poxa, precisa, cara. Mostrar lá que você revende Demilos, revende Mary Kia. A galera tem que conhecer, cara, para procurar você. Entra lá. Quinta-feira tem. E dependendo da quantidade, talvez seja a última quinta-feira para dar um tempinho. Porque esse negócio agora eu dou dando aula de 7 às 9 toda terça e quinta. Eu entro já aqui desesperada, porque não dá nem tempo de tomar uma água, não dá tempo não. Mas fazer o quê, né? A pessoa tá feliz fazendo, tem que fazer, né, gente? Não tem jeito. Que legal. Então, vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre como é que a gente se comunica. Tá esquisito isso aí, né? Não, mas agora ficou bom, filho. Porque eu não queria que mostrasse muito o teto. Tava mostrando muito o teto. A pessoa pinta o cabelo, não pinta o branquinho daqui, né? Depois eu preciso só de um feedback. Você que vai assistir me ajuda também, tá? Que eu vou mostrar um negócio pra eles com a câmera. Tem que ver se dá certo pra eu continuar ou não. Vamos, né? Vambora. Muito obrigada por vocês todos aqui. Muito prazer. Muito obrigada pela troca gostosa. Amanhã, gente, tem no projeto Vozes Negras Enegrecer
Finalmente vem a minha amiga Alda, que conseguiu, o paizinho dela tá bem, ela também conseguiu terminar as tarefas que ela precisava de final de mês no trabalho. E ela vai vir para cá falar com a gente. Alda Gonçalves. Espero vocês aqui para a gente dar um apoio também para a história que a Alda vai contar. E vai ser bem bacana. Vamos lá, como é que a gente se comunica? Um dos grandes problemas na organização, né, nas organizações como um todo, é o problema da comunicação. Por mais que a gente... Olá, bem-vindo aqui com o Final Souza. Carol, você é suspeita que você já foi minha aluna 2 vezes, né, Carol? Eu acho, 2 vezes. Perfil e gerenciamento de RH. Tomara que você aprenda hoje um pouquinho de novo, né? Tomara que eu não seja repetitiva, mas assim, cada grupo é uma emoção e cada grupo traz uma forma diferente da gente falar sobre aquilo que a gente sabe, né? Ou que a gente mais faz na vida, o que eu mais faço na vida é conversar sobre isso e ainda erro muito, gente, nossa senhora. Vamos lá. Então, assim, tudo que a gente faz na nossa vida, o ser humano, tudo que ele faz é através da comunicação. Não precisa necessariamente ser a comunicação verbal, né? A gente tem vários tipos de comunicação. Mas, principalmente no ambiente de trabalho, a gente tem a comunicação como o fator fundamental, aquilo que nos marca como seres humanos, né? Então, quando a gente fala sobre como é que eu me... A pergunta é essa, né? Como é que a gente se comunica? Falando nisso, eu queria até colocar aqui o comentário, ver se eu consigo afixar. Como é que a gente se comunica? A gente não está falando do que a gente... Peraí, gente. Como é que a gente se comunica? Pontinho de interrogação, publica, clica 2 vezes nele e manda fixar. Aprendi mesmo, agora ninguém me segura. Bia, com final Veiga, boa noite, bem-vinda. Como a gente pergunta assim, como é que a gente se comunica? É óbvio, falando, né? Fazendo gestos, uma série de formas. Mas a nossa preocupação hoje, o que a gente vai conversar, como é definido nesse projeto, para quem lembra, né? O projeto é para pessoas que querem se atualizar. O projeto é para pessoas que, de repente, nunca tiveram carteira assinada em empresas, nunca passaram por um projeto de desenvolvimento dentro de uma organização, nunca foram selecionados numa empresa para assistir um treinamento, não sabe como é isso em treinamento, como é que é o negócio de treinamento dentro de empresa. Então, é óbvio que na empresa a gente faz todo um estudo, né, das necessidades da empresa, a gente faz um estudo do que falta para aquela empresa, o que aquela empresa não tem e a gente precisa trabalhar junto das pessoas, né? Ensinar ou capacitar as pessoas. Então tem todo um fluxo que a gente não vai passar por ele aqui porque não é o objetivo desse projeto. O objetivo é trazer informações básicas daquilo que a gente aprende lá e do que a gente ensina lá. Então quando a gente fala sobre esse assunto, que é a comunicação, a gente está falando que o nosso fator fundamental como seres humanos é exatamente a comunicação, é o que nos liga, né? Então tem um autor chamado Roger Mel que fala o seguinte: a comunicação é o fato humano mais fundamental, né? Assim, é fundamental. Nós somos tanto mais humanos quanto temos capacidade de nos comunicar. Então, quanto mais eu me comunico, mais eu me caracterizo como humano. Então, é a nossa identificação, essa nossa capacidade de pensar, essa nossa capacidade de refletir, essa nossa capacidade de antes de tomar uma atitude, pensar naquilo que a gente vai fazer, isso é específico, né, e expressar isso específico do ser humano, a expressão da comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de todas essas formas de interagir com pessoas. E dizem assim, alguns estudos, né, se a gente buscar na internet formas de comunicação, quanto de porcentagem a gente tem na comunicação, vocês vão perceber que os pesquisadores afirmam o seguinte: 5% com as palavras, 20% com as entonações, ou seja, o quanto eu coloco força ou não na comunicação, e 75% na presença, né? Na expressão corporal. Beijo para Luana, beijo para Cristiane, beijo para minha querida Santana Giovana. Giovana, quero você no Brota falando do seu trabalho de atendimento com crianças, sua fono linda. Fazendo um trabalho lindo com crianças, a Giovana. Quem tiver crianças precisando de atendimento, ela está fazendo online também. Ela vai brotar numa quinta aqui para contar isso para a gente melhor. Então, gente, olha só.
A pessoa está conversando e o outro está ouvindo. Ele está retendo 5% do que você está falando, ele está gravando 20% da entonação e ele está gravando 75% a partir da sua expressão corporal e dos seus gestos. Então, assim, quando eu pergunto assim para você, por exemplo, que roupa que você gosta de vestir? Para uma mulher, por exemplo, você prefere vestido, a calça comprida? Você prefere uma calça comprida, um short? Aí você me responde assim, depende da ocasião. Falei, numa festa, como você prefere? Eu prefiro um traje mais social, com uma cor mais vibrante. E aí eu posso responder assim, que cor? Aí a pessoa diz assim, um vermelho, né, para uma festa à noite, ou um pretinho básico. Aí a pessoa vira e fala assim, vermelho sedutor, né, sexy. É uma forma de falar que tem uma entonação que faz com que a pessoa chegue em outro local nessa mensagem. Ou eu digo assim, vermelho tem uma cor bonita, pode ser uma cor sedutora, pode ser uma cor sexy. Essa diferença da forma como eu falo é que mexe na apreensão desse conteúdo para o outro. E são essas entonações e diferenças na comunicação que provocam brigas, discussões e conflitos que muitas vezes não são resolvidos. Tem uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, e eu sempre, quando as crianças cresciam, de vez em quando eu usava aqui em casa para mim e para o meu esposo, para a gente lembrar, né? Quando as pessoas contam que a filha foi estudar fora e os pais sustentavam, e aí de vez em quando ela pedia mais recursos, né? E os pais se viravam para dar mais recursos, para não deixar a filha em falta de nada. Então, diz que uma vez o pai se aborreceu porque chegou, isso é antigo, né? Chegou o telegrama e o telegrama dizia que ela precisava de dinheiro, né? Estava precisando de dinheiro porque o dinheiro dela tinha acabado. E aí o pai estourou e falou assim, olha só, não perguntou nem se a gente está bem, nem nada, já colocou aqui, pai, mande mais dinheiro. Pai, mande mais dinheiro, por favor. Aí dizem que a mãe, né, reza a lenda que a mãe pegou e disse assim, não está escrito isso aqui não. Ele, tá sim, eu li isso aqui agora. E aí ela lê para ele assim, olha, tá assim, oi pai, mande mais dinheiro, por favor. E aí o pai, não é possível, é assim que ela escreveu, foi assim que ela escreveu isso aqui. Então, quando a gente está lendo especialmente, não tem como a gente colocar a entonação. E a entonação é responsável por 20% dessa forma de comunicação, somada aos seus gestos, que podem ser gestos de acolhimento, gestos de troca, gestos de carinho, ou podem ser gestos de ira, de julgamento, de confrontamento, de sobrancelha para o alto, peito batido, né? Então, a gente, quando está falando de comunicação, a gente está falando disso tudo. Por isso que a forma de falar precisa ser pensada. E como a comunicação ela é o nosso fator humano fundamental, é importante que a gente se preocupe com a forma que estamos dando a nossa comunicação. Tá? Márcia Simões, beijo grande também. Então vamos lá, o que a gente consegue com a comunicação? É através da comunicação que a gente constrói relacionamentos. É também a nossa forma de comunicar que faz com que esses relacionamentos permaneçam ou não. E é o conteúdo da nossa mensagem que traz interesse ou não para quem está nos ouvindo. Então, o relacionamento, a forma e o conteúdo são primordiais numa comunicação. Quando isso aqui é passado de forma que o outro consiga se perceber no conjunto daquela informação, se perceber no grupo, se perceber como uma pessoa importante para quem está falando, quando o conteúdo é de interesse e quando a forma é adequada ao ambiente, à pessoa, à situação, o que gera a comunicação? A comunicação gera um fator intangível fundamental nas nossas vidas, que é a confiança. Então é através da confiança, através da comunicação, que eu consigo desenvolver confiança com as pessoas, passar confiança para as pessoas, e elas passam a se sentir acolhidas também em relação ao que eu estou propondo para ela na minha mensagem. Então a comunicação é um papo muito sério. E tem gente que acha que comunicação é fácil, né? Tem pessoas equivocadas que acham que comunicação é um troço super simples, é só a gente falar. Tem uns que, por serem mais desinibidos, comigo não tem problema não, me comunico a beça com todo mundo. Desculpa, não sei. Eu só vou saber
se quem está recebendo a sua comunicação me diz que está entendendo o que você quer dizer para ele. Ou seja, a pessoa que recebe é que é legítima para me dizer se a minha comunicação foi boa. Não tem como fazer diferente. Então, se eu acho que estou sendo clara numa comunicação, se eu acho que estou sendo objetiva, quem vai dizer isso para mim é quem recebeu a comunicação. Não é a gente. Não é a gente. Não adianta, de repente, numa comunicação, numa relação um pouco conflituosa, problemática, vir um terceiro perguntar o que aconteceu e eu respondo assim, não, mas eu fui muito clara. Eu fui muito clara, não entendeu porque não quis. Negativo. Você pode ter sido clara para você. Você pode ter sido claro para você. Mas quem diz que eu fui claro ou não é quem recebeu a minha mensagem. E eu não posso fugir dessa situação. Porque da minha cabeça sai exatamente o que eu quero que saia. Mas se entrou na cabeça do outro como eu sei que saiu da minha, eu não tenho como saber. Eu só posso saber quando eu completo o processo de comunicação. Como é que se completa o processo de comunicação? Permitindo que o outro lhe traga o feedback. A gente conversou 2 terças aqui sobre feedback. Eu preciso saber com o outro se ele entendeu o que eu estou falando. E como ele entendeu, porque pode ser que ele não tenha entendido como eu esperava. E aí, na hora de checar isso, que eu pergunto, a pessoa, não, eu entendi que você quis dizer isso, eu tenho a chance de dizer, não, peraí, essa parte está certa, mas essa não. Então, a comunicação é um papo sério, não é só falar. Deixa eu só parar aqui para dar um beijo, mandar um beijinho para a Mônica, minha colega, para o Júlio, que fez a live comigo sexta-feira, que foi linda. E deixa eu ver o comentário aqui da Luana, né? Porque as nossas lives do Cresça na Terça precisam ser assim mesmo, interativas. Tem aqui uma observação que a Juliana colocou. Eu acho que controlar a expressão é o mais difícil, porque nem sempre conseguimos perceber. Vamos mudar esse termo de controlar a expressão para controlar a emoção, Ju? Controlar a emoção. A emoção é que sabota a gente, tá? A emoção é que dribla a gente na hora da gente... A gente chuta para gol e ela tira, dependendo da entonação que a gente dê na nossa comunicação. Então, o mais difícil, a não ser que você esteja falando assim, controlar a expressão que é resultado da emoção, né? Aí tudo bem, assim. O controlar a expressão no sentido do vou controlar o que eu vou falar é o treinamento. Mas controlar a expressão que está sendo resultado de uma emoção muito forte também é complicado. E a Luana escreveu aqui que a gente precisa de feedback para saber se estamos comunicando bem. Exatamente isso, é o outro que diz. Eu não posso esquecer disso, sabe? É o outro que me diz, é o outro que efetivamente dá ok para o que eu estou falando ou dá um nãozão para o que eu estou falando. Então a gente erra muito na comunicação. E aí eu fico sempre angustiada com isso, até em relação a mim mesma, porque eu digo, caramba, é o nosso fato fundamental, é aquilo que me caracteriza como ser humano, é a minha comunicação. Né? Mesmo quando eu não posso falar, eu tenho uma linguagem de sinais que a gente pode aprender, né? As letras, aquela coisa toda. Minha filha sabe fazer muito bem, eu sei 0, quase 0, né? Mas que coisa linda é você ver uma transmissão. Agora, graças a Deus, se tocaram quanto é importante incluir as pessoas na mídia de uma forma geral. Então, a maior parte das nossas mensagens via mídia já tem um tradutor, né, para Libras, para que as pessoas que não ouvem consigam participar, saber o que está acontecendo. Porque a comunicação nos marca como seres humanos pensantes. Só a gente consegue refletir e expressar essa reflexão. E a gente não cuida bem da comunicação. Então, assim, a cautela tem que ser muito grande, o estudo tem que ser sério, comprometido. É a sua forma de falar. Veja, não é só a sua forma de falar, é a sua reputação que você está construindo através da forma como você fala. É a sua idoneidade que é mostrada a partir do que você fala e faz. É esse conjunto de atitudes que faz com que você seja quem você é. Taxada disso ou daquilo de acordo com a sua comunicação. Então, comunicação não é só falar. Comunicação não é só uma expressão. O mais importante numa comunicação não é nem exatamente o que você diz, mas o que você faz com que o outro sinta com o seu conteúdo. É prazer? É alegria?
É interesse? É raiva? É enfado? O que eu produzo no outro quando eu estou me comunicando? O que eu consigo, através da minha comunicação, gerar no outro, né? Então não é de qualquer jeito nem de qualquer forma. A comunicação é um fato fundamental que nos marca como seres humanos e que a gente precisa cuidar. E existem muitos obstáculos dentro da comunicação que, quando a gente estuda comunicação, a gente chama de barreiras. Talvez, assim, mesmo para os que estão aqui conosco, tem gente que já passou por grandes empresas, sabe exatamente o que é, e como eu falei no início, isso é um projeto para pessoas que ainda também não tiveram essa oportunidade, ou essas que estão com a gente também e que querem se reciclar. São todos muitíssimo bem-vindos. Mas existem barreiras na comunicação que atrapalham muito a nossa comunicação. São obstáculos que a gente precisa enfrentar porque eles dificultam ou eles impedem a comunicação e normalmente, na maioria das vezes, as barreiras de comunicação, elas são provocadas pela nossa emoção. Por isso que a inteligência emocional é tão importante nesse momento, né? O controle das emoções é tão importante nesse momento. Porque dependendo da nossa emoção, a gente quebra a nossa mensagem, a gente destrói a mensagem que a gente tem para passar pela nossa comunicação. Que tipo de barreiras, por exemplo, a gente pode ter na comunicação? Primeiro, uma barreira séria à comunicação é quando eu me prendo à minha ideia e não me abro a ouvir a ideia do outro. Quando você está conversando com alguém que você percebe que a pessoa não ouve você, só se ouve, a primeira reação é não precisa falar, não adianta falar, não vai prestar atenção mesmo, não vai acontecer nada. E aí, quando isso acontece, normalmente, o outro que está só ouvindo, continua só ouvindo, não fala nada. Vocês devem lembrar de pessoas, pensem aí, pessoas com as quais vocês tentaram começar a conversar, mas ela foi tão centrada, né? Tão olhando tanto para si mesma, evidenciando todas as suas ideias, todos os seus pontos fortes, todas as seus conhecimentos, suas situações, sempre importantes, sempre impactantes. E aí quando você começa a contar alguma coisa sua, a pessoa se distrai, vai fazer outra coisa. Você já deve ter passado por situação assim, né? Aí a gente, fiquem ligados, porque normalmente são pessoas que acham muito interessante o que elas próprias falam, mas não dão atenção ao que o outro quer falar, ao que o outro consegue falar, ou que o outro está falando. Quando a troca é madura, você ouve e você também fala, com sentimento nas duas partes. Se abre para ouvir o outro, entender o outro, mas também tem a oportunidade de se expor. A gente já conversou sobre isso aqui também, sobre assertividade. Então, prender-se às nossas próprias ideias e não ouvir o outro é uma barreira na comunicação. Existem outras várias. Por exemplo, não dar atenção às críticas e às observações. É claro que eu estou falando com a premissa do feedback, né? Alguém está me dando um retorno, alguém está me dando um feedback, mas é alguém que eu confio, alguém que é legítimo, né? Quem estava aqui no Cresça do Feedback sabe o que eu estou falando, né? A pessoa que é legítima para me dar esse feedback, porque me conhece meu trabalho, conhece meu processo de trabalho, conhece as etapas que eu passo para fazer aquele trabalho, conhece os degraus que eu subo para fazer aquele trabalho. Então ela se torna empática junto a mim na hora da comunicação e ela consegue me ouvir e ela consegue apontar as críticas que ela precisa fazer, porque ela está legitimada pela convivência dela comigo, pelo conhecimento que ela tem de mim, e eu consigo prestar atenção para que eu possa crescer com isso, né? Então, quando a gente não dá atenção às críticas e às observações que as pessoas nos passam, a gente cria uma barreira de comunicação. Porque pode ser que aquela pessoa volte para fazer novamente isso com você, com um sentimento bacana, aquele sentimento que a gente estudou do feedback, e você que trancou lá na outra conversa, você continue trancado nessa e aí perde a oportunidade de ouvir uma crítica ou uma observação que poderia te ajudar em outras etapas, né, do dia a dia de vocês ou das suas tarefas. Então isso também pode ser uma barreira à sua comunicação, à comunicação de uma forma geral. Afastar-se do assunto brincando. Sabe quando a gente quer conversar, quer falar um papo sério, trocar uma mensagem bacana com alguém,
a pessoa não leva a sério e ainda sai de perto, levando na brincadeira, levando, né, como, isso aqui não é sério. Isso é uma barreira muito grande na comunicação. Porque quem faz isso não está checando o grau de importância dessa mensagem para o outro. Não está checando o quanto para ele pode ter sido, inclusive, difícil chegar nessa mensagem. Então, a pergunta do Terça hoje é: como é que a gente se comunica? A gente se comunica levando com seriedade o que precisa passar para o outro e recebendo com seriedade o que o outro passa? Não é seriedade de cara trancada, obviamente, não é seriedade de mau humor, é seriedade de concentração, de capacidade de ouvir o outro, de capacidade de saber o que o outro necessita de mim, qual é a forma que eu preciso trabalhar com ele para que essa troca realmente aconteça. Senão a gente fica muito autocentrado, a gente fica muito egoísta em relação a só as nossas ideias, as nossas opiniões, e a opção do outro normalmente é se calar. A opção do outro normalmente é dizer: opa, aqui não tem conversa, tem um ir, mas não tem um vir. Então isso é um papo sério também. Fazer piadas com coisas sérias é uma barreira da comunicação. Ter uma atitude de menosprezo com aquilo que para mim é muito importante, que é sério para mim. De repente eu estou falando de uma dificuldade que eu tenho e a pessoa menospreza a minha dificuldade, né? Não leva em consideração a minha dificuldade, trata aquilo como se não fosse algo importante. Isso também é barreira na comunicação. Existem várias outras barreiras na comunicação. Existem barreiras externas, né? Existem barreiras externas também. Por exemplo, estou aqui com vocês agora e de repente começa, sei lá, um barulho forte de moto lá fora e vai atrapalhar aqui a nossa conversa. Isso é um ruído externo. Mas os mais preocupantes são as barreiras, né, de comunicação que estão dentro da nossa cabeça. As barreiras que nos impedem de ouvir outras pessoas por alguma característica que elas tenham. Nos impeçam de ouvir as pessoas por causa de um estereótipo que eles apresentam. Nos impedem de ouvir e prestar atenção numa pessoa por conta de uma forma de falar que a gente acha inadequado. Nossos complexos podem ser barreiras na comunicação. Nossos traumas podem ser barreiras na comunicação. Pode ser uma barreira na comunicação. Veja, eu tenho o projeto Brota na Quinta, que é para a turma vir aqui fazer o comercial deles, né? Eu gosto muito do Quinta, porque eu conheço gente nova, conheço coisas novas, produtos novos, serviços novos, tem sido muito legal. Eu sempre digo, não precisa ter medo de entrar, né? Isso aqui é um treinamento, toda hora que a gente faz isso, a gente está treinando. E aí eu sempre digo, olha só, você vai vir falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, que é o que você está fazendo. Então você precisa conhecer para poder falar. Você conhece o seu produto. Você precisa gostar do que você está fazendo para jogar emoção na sua comunicação. E é o seu produto, é o seu serviço, é o seu trabalho. Eu entendo que você deva gostar disso que você está fazendo, né? E você precisa ter prática nisso que você faz, que você gosta, que é o que você faz. Então, assim, conhecer, colocar o coração nisso e praticar são os 3 itens que você precisa para passar uma mensagem. Então, assim, não tem por que ficar preocupado em vir falar no Brota na Quinta em função de, eu tenho medo de falar, tenho medo de aparecer. Treina, aproveita o Brota para treinar. Comunicação é isso, a gente não começa super falante, super, né, pronto para falar em público ou coisa do tipo, mas a gente começa com um pouquinho. Aqui a gente tem pouquinho, eu sempre brinco isso, eu digo que as minhas lives são lives de verdade, né? São 10, 15, 20 pessoas. Quando eu fiz a abertura do Cresça, deu 44. Eu fiquei, uau, caramba! Porque assim, a gente não é famosinho pra gente encher uma live aqui com 200, 300 pessoas, mas é verdadeiro. Eu conheço vocês, os que eu não conheço, eu faço contato depois. Normalmente eu anoto quem entrou para depois dar um oi, sempre que dá. E aqui o nosso treinamento é esse, né? O objetivo aqui é ajudar. Se entrar uma pessoa para ouvir, a gente conseguir ajudar, tá ótimo, tá legal. Então, assim, o medo de falar pode ser uma barreira, pode estar impedindo você de se relacionar com outras pessoas, pode estar impedindo você de apresentar seu produto ou serviço, pode estar impedindo você de alcançar, de repente, um determinado patamar no seu trabalho, na sua organização, pode estar trazendo alguma dificuldade para você ter um outro tipo de desenvolvimento, né? Uma oportunidade de crescimento. Então, a comunicação ela tem que ter um cuidado
um zeloso cuidado para que a gente não a iniba nem a corte, mas que a gente faça com que ela cresça, se desenvolva. Então, o medo pode ser uma barreira na comunicação, né? Um excesso de preocupação pode ser uma barreira na comunicação, porque faz com que a gente não consiga entender o que está sendo falado para a gente naquele momento, porque a nossa cabeça, o nosso interior está lá atrás, num outro lugar, com uma outra questão, com outro assunto. Então, barreiras são papos sérios que podem impedir a nossa comunicação. E aí, como é que eu faço isso quando eu estou com as pessoas? Como é que eu entro na cabeça da pessoa para pedir para ela ficar comigo, ligada ali comigo? Não tem como. Não tem como. Por isso que é importante a gente, enquanto ouvinte, se policiar em relação à comunicação que a gente está recebendo. E enquanto emissor, criar um conteúdo que atraia o outro. Ter o brilho no olho da segurança e da alegria que você tem em falar sobre aquilo. Muitas vezes é o nosso brilhinho no olho aqui, a nossa empolgação, o nosso entusiasmo, que é o fator fundamental para que a pessoa nos ouça. Eu estou falando de uma DR, eu estou falando de uma reunião de trabalho, eu estou falando de uma exposição num público maior, de 40, 50 pessoas, eu estou falando na exposição para um grupo de 300, 500, 1000, sei lá quantas pessoas. Comunicação é o fato que nos caracteriza, então eu preciso tratar dela com todo carinho, com todo cuidado, com toda preocupação. Preocupação no sentido de fazer o melhor, né? Preocupação no sentido de criar um ambiente em que o outro consiga perceber conhecimento, habilidade e atitude. O que eu sei, o que eu faço e o como eu faço aquilo. Então não é para a gente alimentar esse medo, mas é para a gente trabalhar essa comunicação. Alguns problemas também aparecem na comunicação e que se a gente não se der conta, a gente cria uma barreira de comunicação. Então, se o outro não está ouvindo bem, lembre-se sempre de uma coisa: se o outro vira para você e diz assim, é o quê? Duas coisas pelo menos. Ou ele está com problema de audição, aliás, três. Ou ele está com problema de audição, você precisa falar mais alto. Ou ele não está entendendo o que você está falando, ou você está usando termos que ele não consegue alcançar o significado. Então a gente precisa ter cuidado quando as pessoas têm essa coisa, se toda hora as pessoas falam isso, avalie o volume da sua voz. Ele pode não estar ouvindo. Avalie o seu conteúdo, quais são as palavras que você está usando, são muito técnicas, são muito rebuscadas, está dificultando a percepção do outro em relação ao entendimento da mensagem. Então são preocupações que a gente precisa ter, porque pode ser um problema e pode se transformar numa barreira na sua comunicação. E eu estou falando da comunicação que a gente tem em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Quem chegou agora, gente, eu tô sequinha, porque eu dei uma aula de 7 às 9 e a garganta ficou, não fosse meu assistente de direção aqui trazendo minha aguinha, eu tava frita. Então, uma voz muito fraca, uma voz que não muda, né? A gente falou de entonação, né, gente? Se alguém pede para vocês uma caneta emprestado e fala assim, Márcia, me empresta essa caneta, por gentileza? A Márcia provavelmente, eu conheço a Márcia, você está usando a Márcia aqui, tá, gente? A Márcia vai dizer assim, claro, pois não, quer ficar usando essa aí? Quer ficar usando essa? Eu tenho outra aqui, você quer usar? Pode usar, eu tenho outra. Ou, chega e pede assim, ô Juliana, dá essa caneta aí, por favor. Aí a Juliana vai olhar, no mínimo, a Juliana tem um perfilzinho mais introvertido, né, Ju? A Juliana, no mínimo, deve pensar assim, nossa, para que usou o por favor para falar com essa grosseria? Né? Então, em coerência, a gente está vendo aqui, né, gente? A emissão da minha mensagem precisa ser coerente com o que está dentro dessa mensagem. Então, a entonação, a educação, né, a elegância de conversar com as pessoas, tudo isso a gente precisa olhar. A voz fraca, a voz linear, sem entonação nenhuma, pode ser uma barreira de comunicação, pode ser um problema. Uma dicção ruim, uma velocidade inadequada,
Tudo isso pode se transformar em barreira de comunicação. E aí eu volto com a pergunta de hoje: como é que você se comunica? Por conta, de repente, da timidez, a voz é muito fraquinha e toda uma mesma forma o tempo inteiro, não tem nenhuma emoção nessa voz, não tem nenhuma vibração, nada empolgante. Eu posso falar de uma coisa muito alegre, muito feliz, e uma coisa muito triste, e eu não sair da mesma empolgação, da mesma entonação. Cansei, né? Aí já não dá, eu preciso desses altos e baixos para transmitir a minha comunicação. A ausência de gestos, os gestos corroboram com a mensagem, né? Os gestos, eles complementam a mensagem, eles dão uma ênfase junto com a nossa voz. Quando eu quero falar que a coisa foi muito, muito agradável, né? Eu trago as mãos, eu mexo meu ombro, eu expresso de uma forma mais sensível, né? Então, se não tem a postura inadequada, se não tem a postura adequada, se a gente não tem as expressões, pode ser enfadonho para o nosso receptor ouvir a nossa mensagem. Da mesma maneira, se eu falo gritando o tempo inteiro, se eu falo com aspereza o tempo inteiro, se eu falo sempre com uma postura de repreensão, de autoridade, inibe o outro também, faz com que o outro tenha problemas também na comunicação, e isso pode se transformar numa barreira para essa comunicação. Os vícios de linguagem também. Eu contei, acho que foi numa live de terça também. Como eu tive dificuldade, eu queria acompanhar por causa de um tema, uma live, mas a pessoa era de uma determinada região do nosso país, que falava muito cantado e usava o né a cada 3 palavras. Então, assim, eu não conseguia me prender, eu não conseguia me fixar no conteúdo que me interessava, mas eu não conseguia me afixar no conteúdo por conta das repetições, né? Muitas vezes eu comecei a fazer marcaçãozinha do né, eu falei, não vai dar certo, eu vou ficar aqui à toa e não vou prestar atenção em nada. Tudo isso pode ser transformado em problemas de comunicação. E o que a gente precisa lembrar é que quando a gente tem um grupo, que seja 1, 2 ou 3 que a gente está conversando, existem coisas muito interessantes que a gente precisa lembrar. Existe como se fosse uma mesa. Eu vou fazer um teste aqui, vou pedir para vocês depois, para quem está aqui comigo, me dar um feedback para ver se deu certo, tá? Pode ser Beto, pode ser a Mary, pode ser a Ju, a Carol, qualquer um de vocês, a Amanda. Eu vou mostrar aqui, vou mostrar para vocês. Vou tentar mostrar a tela do meu computador e você me diz se você conseguiu ver direitinho, tá? Tá dando para ver, gente, a tela do computador? Acho que tá, que eu tô vendo reflexo. Ó, finge que a gente tá aqui nessa mesa. Eu sei que pra vocês aparece o contrário, tá? Eu sei disso. Só vou ler pra vocês, só pra vocês verem aqui como se fosse uma mesa, ok? A mesa, e aqui tá escrito como é que a gente se comunica. Agora eu vou clicar aqui pra mostrar pra vocês uma coisa. Ó, primeira coisa que eu preciso lembrar, tá escrito aqui referências. Essas pessoas que estão comigo aqui na mesa, elas têm as suas próprias referências. O que significa que elas têm as suas fontes, né? Aquilo que determina a forma como elas enxergam a vida. Aquilo que determina como elas leem sobre a vida, tá? A gente tem também, as pessoas que estão conosco, tem aqui, olha, experiências. São delas, tá? Deixa eu ver aqui se está dando tudo ok. Sim, sim. Ai, que legal. Tá, vou continuar aqui. É bom que deu reflexo aqui, vendo que tá indo. Então, as pessoas têm aqui, ó, opa, deixa eu acertar aqui. As suas experiências. Gente, isso aqui na comunicação é muito sério. Você nunca pode deslegitimar a experiência de alguém. A pessoa que está conosco à mesa, 1, 2, 3, 10, elas têm suas referências na vida, fruto de toda a sua história. Elas têm as suas experiências na vida, fruto de toda a sua história. Isso aqui, muitas vezes, é a base. Pessoas, livros, informações. É a base do que faz ela se entender por gente. As experiências são as coisas que ela viveu em família, né, na sociedade, de uma forma geral, nos seus grupos. São experiências que podem ter trazido muita dor, podem ter trazido muita alegria. Todos nós temos isso. Nós temos isso aqui também, ó, expectativas. Quando a gente está numa roda para se comunicar, a gente tem as nossas referências, as nossas experiências e as nossas expectativas em relação àquelas pessoas, em relação ao que vai ser conversado, em relação ao que a gente vai tratar ou não.
né? Ou só a gente vai só se conhecer, bater um papo, mas isso está comigo. E tem outra coisa sentada à mesa conosco, que é a nossa fonte, né? A maneira como nós entendemos o que é relacionamento. O que é relacionamento para mim? Como é que eu percebo os relacionamentos? Como é que eu lido com os relacionamentos? Tudo isso aqui, gente, aparece no nosso ato de comunicação, tá? Ó, referências, experiências, expectativas e relacionamento. Então, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou conversando com alguém, tudo isso está incluído. Olha quanta gente deu sim para mim, que legal, obrigada. Quando a gente está nesse processo aqui, a gente precisa lembrar que tudo isso está incluído com a gente ali, naquela mesa. Né? Sentamos no barzinho, todos nós que estamos ali temos referências, expectativas, experiências e formas de relacionamento que precisam ser respeitadas. Numa organização, quando a gente dá treinamento sobre comunicação, a gente fala sobre isso. Quando a gente faz um projeto de treinamento, a gente sempre inclui a comunicação, porque ela é muito séria. Comunicação significa respeito ao que o outro é. Comunicação significa respeito a como o outro vê a vida. Comunicação significa respeito ao que o outro já tem experiência em relacionamentos. Eu não tenho como medir isso, eu não tenho como mensurar isso na vida das pessoas. Então, eu preciso de ter esse respeito para que a comunicação flua, né? Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês hoje, e que bom que deu certo virar o computador, que eu vou fazer outras coisas agora também, a nossa percepção das coisas influencia na nossa comunicação. Se eu percebo que alguma coisa que um outro faz é errada, na minha comunicação com ele, eu posso até não falar, mas na minha comunicação com ele, vai transparecer de alguma forma essa minha crença diferente, essa minha percepção diferente. E aí entra a inteligência emocional para a gente saber como colocar, se houver possibilidade de colocar. Se alguém perguntar, se alguém pedir. O fato de eu ter uma opinião, uma percepção diferenciada da pessoa com quem eu estou conversando ou do grupo com quem eu estou sobre um determinado assunto, não me dá o direito de me posicionar nesse assunto de forma incisiva, de forma grosseira, de forma autoritária. É só o meu jeito de perceber, a minha forma, é só o que eu vi. Foi só o que eu vi. Então esse respeito a gente precisa ter, né? Precisa lembrar. Isso pode se transformar numa barreira séria de comunicação. É a nossa percepção, que é o conhecimento adquirido pelos nossos sentidos, né? Desde quando a gente nasce, esse conhecimento vai se juntando a esse conjunto, né, de conhecimento, várias percepções de várias coisas, a nossa família, o ambiente que a gente vive, tudo isso vai formando o nosso caminho para perceber coisas. E aí isso onde é que sai a nossa percepção? De que maneira sai a nossa percepção? Pensa aí, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A nossa percepção sai na nossa atitude. Então a nossa percepção, ela aparece na forma como a gente se comunica, como a gente faz as coisas, na forma como eu escolho coisas, na forma como eu exibo as coisas que tenho ou que faço. Isso é fruto da nossa percepção. E as percepções são extremamente diferenciadas, né? Deixa eu só checar uma coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês. Elas são diferenciadas. Graças a Deus, né? Que a gente não pensa da mesma maneira, não vê da mesma forma. E elas são realmente diferenciadas. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. E vocês vão escrever para mim. Eu vou esperar, tá? Vocês fiéis escudeiros que não sabem. Tem gente que passa, dá um oizinho e vai embora. Eu super compreendo. Tudo bem, depois de repente vê no IGTV ou vê de uma outra forma lá no canal do YouTube, não tem problema. Mas eu vou mostrar rapidinho uma imagem e vocês vão escrever para mim o que vocês viram. Combinado? Vamos fazer assim? Bem interativo hoje? Vamos lá. Peraí, hein? Vou virar de novo aqui, hein? Atenção. O que vocês estão vendo? É assim, é rapidinho. O que vocês viram? Vou esperar vocês escreverem aí para mim. A gente está falando de percepção e como ela influencia na comunicação.
que vocês viram nessa imagem? Quem vai escrever primeiro aí pra mim? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Mary, o que você viu? Zilda, o que você viu? Juliana, Elaine, Carol, Amanda, o que vocês viram nessa imagem? Beto disse que tem uma dançarina. Márcia disse que não deu pra ver. Eu mostro de novo. Atenção, hein? Não deu não, Elaine? Vou mostrar de novo. Agora você já tinha uma percepção avançada e afetada porque o Beto escreveu dançarina. Ah, as letras na frente, mas aí já tem desafio, né, Márcia? Não tem como. Uma bailarina, uma princesa, uma Cinderela. Que legal. Só, gente? O que mais? Cris, o que você viu, Cris? Então, gente, e os lábios se beijando? Vamos ver os lábios se beijando? Conseguiram ver? Manda a mãozinha aí pra mim. Isso, 2 rostos, 2 lábios quase se beijando. Manda aí a mãozinha se você viu. A percepção de vocês foi afetada porque o Beto escreveu: vejo uma bailarina. E aí, quando eu mostrei a imagem, vocês viram a bailarina. Oi, Sol! E aí, agora eu mostrei agora eu mostrei de novo, e aí vocês conseguiram ver novamente. O que é não, Cris? O que você não viu? Vocês não viram as 2 bocas quase se beijando? Vou mostrar de novo, hein? Agora deu, né, gente? Agora deu pra ver, não deu? Escreve aí. Isso é percepção, viu? Show, mãozinha dizendo que sim. Então, isso é percepção, cara. É o seguinte, quando a gente traz isso pra nossa vida, no nosso dia a dia, normalmente as relações, elas são assim. Não viu ainda, Cris, as bocas? Olha pra parte escura da figura. Eu gosto disso para falar de percepção. Pois é, como a Carol está falando exatamente isso. Como faz diferença quando a outra pessoa fala? Beto não viu ainda a boca? Depois eu te mostro em particular. Viu? O que a Carol escreveu aqui é exatamente isso. Como faz diferença quando outra pessoa fala. E assim é com as pessoas, né? Assim é na comunicação. Muitas vezes a tua emoção ela está amarrada a um sentimento, e esse sentimento que te emociona faz com que você enxergue só com o olhar da sua emoção. E aí vem uma outra pessoa e te mostra um outro lado para você enxergar. E aí esse outro lado, quando o outro esclarece, você consegue dizer assim: nossa, tinha mesmo isso lá. Tinha mesmo isso. Vou mostrar uma outra para você. Minhas alunas, essa elas já conhecem. Essa aqui eu sei que a Elaine não conhecia, mas essa aqui vocês que já estudaram comigo, vocês conhecem essa. O que vocês veem aqui? Tá dando para ver? O que vocês viram, gente? Escreve aí para mim o que vocês viram. Hoje é altamente interativa essa live. Vocês não viram nada? Cadê? Ninguém viu agora nessa? Uma caveira, Cristiane. Quem mais viu caveira, gente? Ah, a Elaine viu, eu sei. Uma caveira, um crânio, uma caveira. Então, é porque a gente está falando de percepção e a comunicação. A Juliana disse que viu uma mulher e um crânio. E a Sol viu 2 moças. E aí os que não viram estão, né, pensando: caramba, como pode isso? Como é que pode? Como é que pode? Não pode ser isso, eu não vi e tal. Mas isso é assim que é a nossa percepção, né? É assim que é a nossa percepção. Crânio, né, Amanda, também? Aí a gente vai ver com mais calma agora. Eu vou falando e vocês vão procurando na imagem, tá? Eu sei que os comentários atrapalham um pouquinho, mas vamos insistir, porque a gente aqui é aula improvisada, né? Aula improvisada. Ó,
Vou mostrar aqui pra vocês. Era aí. Acho que agora tá dando pra ver, né? Acho que sim. Vamos lá. Ó. Aqui é uma flor. Isso é um quadro. Aqui é a flor. Mas aqui é um casal. Ó, a mulher, o homem estão abraçados, se beijando, os braços, ó, o braço dela pra cá, o braço dele nela. Inclusive, ela já até perdeu os sapatinhos, porque tá muito emocionante, ó. Tem uma meia pendurada aqui. Acho que a coisa ali tá no rala e rola forte, hein, gente? Ó, pezinho pendurado, que parece que é da Rosa, mas é da mulher. Os sapatinhos e o casal. Foi? Descobriram o meu casalzinho ali? Uau! Conseguiu ver a flor, Márcia? Legal. Gente, comunicação é percepção. Comunicação é a capacidade que a gente precisa ter de entender o olhar do outro. Comunicação é a capacidade que a gente precisa ter de não ficar só com a primeira leitura, nem das situações, nem das pessoas. Uma coisa que é comum pra caramba pra gente, vocês me animaram. Vou mostrar só mais um pra vocês, tá? Porque a gente agora daqui a pouco já tá encerrando já. Só mais um, atenção, hein? Atenção, hein? Elaine, essa você já sabe também. Viram? E aí, o que vocês viram agora? Essa tá fácil, hein? Você lembra dessa, Carol? Essa é legal, eu gosto muito dessa também. Eu consegui umas novas para essas turmas novas agora da UF, eu consegui umas novas bem legais. O que vocês viram nessa, gente? Cadê vocês? Mary, o que você viu nessa? Ah, Elaine já sabe. Carol também lembra. Duas mulheres, Juliana? Será? Quem mais viu duas mulheres aí? Duas pessoas. Amanda também, duas mulheres. Legal. Então, 50%, viu? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é uma bailarina. Isso aqui é um papel dobrado, né? Aqui é uma bailarina com a roupinha aqui, parece que aquela roupa de dança do ventre, né? Aqui não, aqui é uma mão, na mesma posição que essa aqui, ó. Os dedos, o punho de uma camisa. Essa é uma mão, só uma mão. E essa aqui é a bailarina. Ok? Conseguiram ver? Viu não, Zilda? Conseguiram ver? Qual é a primeira pergunta que a gente precisa responder sobre a comunicação? Como é, né? Saiu o meu comentário aqui, saiu, gente. Eu tinha fixado o comentário, ele sumiu. Como é que a gente se comunica? A pergunta é, qual é o cuidado que você tem com a sua comunicação? Porque a comunicação não é só o que você está falando, mas é o que o outro está entendendo a partir da sua fala. A comunicação não é só a leitura dos seus pensamentos, das suas conclusões. A comunicação não é a exposição das suas ideias, das suas opiniões. A comunicação é troca. E a troca só acontece pelo conhecimento. O conhecimento traz o comprometimento com aquilo que eu acabei de conhecer. Então, quando eu estou em comunicação, eu estou num processo de conhecimento daquela pessoa ou objeto com quem eu estou ou com o qual eu estou me relacionando. Essa visão do todo, essa visão da troca, essa visão de aprendizagem das partes, isso é comunicação, porque pressupõe que eu vou falar, mas eu também vou ouvir. Pressupor que vai falar significa que eu vou ter cuidado com o que eu vou falar. Significa que eu vou avaliar o ambiente que
em que eu estou, né? Em que lugar eu estou, com quem eu estou, qual é o ambiente. E isso é importante porque isso me dá o norte de como eu vou fazer aquela comunicação. E aí o que é importantíssimo para a gente? Eu mostrei para vocês aqui. O que é importantíssimo para a gente? É a gente lembrar que o que eu estou vendo pode ser sim o que é, mas pode ser não só o que é. Tá? O que eu estou vendo, ok, pode ser só. Era uma moça? Duas moças? Ah, era uma moça, então tinha uma moça. Então é isso também. Mas não é só isso. O que eu estou enxergando passa pela minha forma de perceber a vida, passa pela minha história, pelas minhas referências, passa pelas minhas expectativas, passa pelas minhas, pelo meu relacionamento. E aí, o outro com quem a gente está conversando também tem as suas referências, as suas expectativas, os seus relacionamentos, as suas experiências. E se isso não for computado, se isso não for percebido, a gente cria um processo sério na nossa comunicação e a gente não alcança a comunicação. E vocês, como eu, a gente tem vários exemplos, né, de pessoas com as quais a gente não conseguiu conversar. E talvez nós sejamos também pessoas com as quais os outros não conseguiram conversar. Colocamos alguma barreira, impedimos de alguma forma essa troca. E quando um lado da comunicação está interrompido, atrapalha todo o processo. Tem muita coisa para a gente falar sobre comunicação. E dentro de comunicação tem conflito. E dentro de comunicação tem gerenciamento dessas relações de trabalho, dessas relações de convívio em casa, dessas relações conjugais, né? Dentro de conflito a gente pode colocar tudo isso, e tudo isso está dentro da sacola do conflito, que está dentro da sacola da comunicação. Então, provavelmente na próxima terça a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente deve gerenciar conflitos, o que a gente precisa prestar atenção. E outros temas que eu tenho separado para a gente crescer na terça. E já passou a hora, hoje foi bem mais interativa, inclusive, porque hoje vocês tiveram que ver figura, dizer o que estavam vendo. Eu vou trazer umas coisas assim para as próximas terças. E vou pedir que vocês me desculpem, eu devo atrasar nas outras terças 2 ou 3 minutos, porque é só o tempo de desligar com a turma e emendar com vocês. Mas eu não vou deixar de fazer, apesar de dessa hora já terminar assim, bastante cansadinha, porque eu falo de 7 às 9, depois eu falo agora. Mas está me dando muito prazer fazer esse projeto. Algumas pessoas me dão feedback em particular e eu estou muito feliz. Sim, comunicação não violenta, Márcia, está na lista. Comunicação não violenta eu vou ter que dividir em algumas etapas, né? Tem bastante assunto também. Mas é bem legal e a gente vai crescendo e se ajudando. Então pensem nisso, como é que é a sua comunicação? Respeitosa? Cuidadosa? É uma comunicação que faz com que o outro se sinta respeitado e ouvido? Ele tem a chance de se expor, tem a chance de falar? Pensem nisso para a gente continuar conversando sobre o tema. Tá bom, gente? Convidar vocês para amanhã. Eu estou com a Alda Gonçalves. A Alda é filha do ator Milton Gonçalves. Ela vai conversar comigo amanhã no projeto Vozes Negras e Enegrecer. Oi, Vladek, que prazer, no finalzinho, meu último minuto. Bem-vindo. Acabamos de conversar sobre comunicação, como é que eu me comunico. Essa live vai ficar guardadinha aqui no IGTV do Instagram e vai ficar também lá no meu canal do YouTube. E amanhã, no projeto Vozes Negras, eu vou estar com a Alda Gonçalves. Como eu estava falando, eu precisava cumprimentar meu amigo. Como eu estava falando, ela é filha do Milton Gonçalves, que esteve doentinho, por isso que ela não pôde nem participar das outras vezes. Mas amanhã ela vem falar sobre o que é ser mulher negra em 2020. Então acho que a gente tem bastante coisa para aprender também com ela. Na outra quarta a gente tem outra convidada. E eu conto com vocês sempre que vocês puderem passar por aqui. É tão bom a gente falar e saber que tem alguém aí do outro lado, né? Mas quando não der, tá gravadinho lá também. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês, especialmente com saúde, para que a gente possa compartilhar coisas boas e para que a gente possa viver com abundância esses dias que Deus tem dado, de muita reflexão, né, de muita cautela em tudo. Obrigada, muito obrigada por vocês todos que passaram por aqui e por vocês que ficaram comigo até o final. Beijo enorme, até amanhã. Tchau, queridos.